Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória e com foco em permutação simples. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E também temos TikTok, que o nome também é @canal_exatas. Vamos lá então, problema 7. Aliás, para quem caiu de paraquedas nessa aula e não viu as anteriores da playlist Análise Combinatória, eu super recomendo assisti-las, tá? Até mesmo porque o modo como estamos estudando é por meio de resolução de problemas. Então pegamos vários problemas, resolvemos ele e a cada tipo de problema vamos aumentando um pouco o nível e incluindo uma ideia ou outra. Já resolvemos 6 problemas, tanto que nós iniciaremos pelo 7º. Então se você não viu, eu super encorajo a ver, beleza? Bora lá então, problema 7. De quantas maneiras distintas os 4 amigos abaixo poderiam se sentar nesse banco? Então eu tenho 4 amigos que eu identifiquei por A, B, C e D. Eu quero saber quais são as possíveis formas, de quantas maneiras eles poderiam sentar todos nesse banco. Eu não sei se você se lembra, mas a gente viu ao longo das últimas aulas a questão das caixinhas. E pensa comigo, eu tenho aqui um lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares que eles poderiam se sentar. Então pensa, se a gente fosse escolher aqui o primeiro lugar, o nosso primeiro amigo que ia sentar, repara que nós teríamos 4 possibilidades. No primeiro lugar, poderia ser tanto o amigo A, quanto o amigo B, quanto o amigo C, quanto o amigo D. Então perceba que para esse primeiro lugar, vamos fazer aqui a caixinha. Aqui, ó. Uma caixinha com 4 bloquinhos, porque temos 4 lugares. Então, para esse primeiro lugar, nós temos 4 possibilidades. Pode ser o A, B, C ou D. Digamos que aqui tenha sentado o C. Vamos lá. No próximo lugar, eu quero que você perceba que temos 3 possibilidades. Perceba que o C, no nosso exemplo, ele já se sentou. Então, agora pode ser o A, o B ou o D que vai sentar na segunda posição. Digamos que tenha sido o A. Perceba que aqui eu tinha 3 possibilidades. Agora, no terceiro lugar, perceba que eu só tenho 2 possibilidades. Pode ser ou B ou D. Desse modo, se eu tenho 2 possibilidades, digamos que foi o D que se sentou. Então pensa comigo, se o C já se sentou, o A já se sentou e o D também já se sentou, repara que agora restou somente uma única opção, que é o B. Desse modo, o B, uma opção, e o B, que vai ficar nesse último lugar. Perceba que pelo PFC, para a gente descobrir quais são todas as possibilidades, a quantidade de formas possíveis que eles poderiam se sentar, basta multiplicar cada um desses termos. Logo vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 24. Perceba uma coisa, esse aqui é um dos exemplos da forma que eles poderiam se sentar. Mas você concorda comigo que eles poderiam se sentar da forma CABD? Repara que eu só troquei os últimos 2 de lugar. Você também concorda comigo que eles poderiam se sentar da forma BCAD? Ou ainda da forma ACBD? Eu quero que você perceba que todos os casos que eu te mostrei são exemplos dos caras que estão aqui dentro. Dos 24 casos possíveis, esse é um exemplo, esse é outro exemplo, esse é outro exemplo e esse é outro exemplo. E repara que a gente conseguiu alcançá-los pegando um e trocando de lugar com outro. Então, se pegarmos essa sequência que está bem aqui, C, A, D, B, e ficarmos trocando cada um deles de lugar, nós teremos 24 casos que são possíveis. Aqui embaixo, representei cada um deles para você. Eu posso ter ABCD, eu posso trocar esses dois de lugar. Ter ABDC, eu posso trocar esses dois aqui de lugar. ACBD, eu fiz cada uma das possibilidades. Se você for contar, você vê que vai dar exatamente 24. O que eu quero que você entenda aqui é, desses 24, nós obtemos eles pegando cada um desses amigos e trocando eles de lugar. Se a gente trocar eles de lugar, quais serão todas as possibilidades que nós teríamos? E aí vimos que é 24. É isso que eu quero que você entenda desse problema, beleza? Problema 8. Quantos são os possíveis anagramas que se pode obter com a palavra Abreu? Primeiramente, para quem não sabe, o meu... Aí tá aqui. Meu sobrenome é Abreu. E agora outra palavrinha que surgiu, anagrama. Pessoal, um anagrama nada mais é do que qualquer agrupamento obtido com a troca de posição das letras de uma palavra.
Então pensa aqui comigo, Abreu, o A está na primeira posição, o B na segunda posição, o R na terceira, o E na quarta e o U na quinta. Mas repara que eu poderia fazer um anagrama trocando o A e o B de lugar, ficando BA-REU, Bareu. Bareu seria um anagrama de Abreu. Ou ainda, posso pegar o E e trocar de lugar com U, logo ficaria BA-RUE. Baruê seria um outro exemplo de anagrama de Abreu. Então, quantos anagramas possíveis nós teríamos? Bora pensar naquela caixinha que veio nos ajudando, até mesmo aqui em cima. Deixa eu copiar aqui que fica um pouco mais rápido. Aqui. Aí, ó. Botar o último, porque agora são 5. Repara que se a gente for olhar pela lógica da caixinha e formos determinar o primeiro termo, repara que nós temos 5 possibilidades. Pode ser o A, ou o B, ou o R, ou o E, ou o U. Então repara que nessa posição nós temos 5 possibilidades. Vamos usar, por exemplo, o B. Perceba que no próximo caso, na próxima posição, nós temos 4 opções. Nós temos o A, o R, o E e o U. Digamos que nós escolhemos o E das 4 possibilidades e escolhemos o E. Perceba que na terceira posição nós podemos escolher 3 caras. Pode ser o A, pode ser o R e o U. Digamos que eu escolhi o A. 3 possibilidades. Digamos que eu escolhi o A nesse nosso exemplo. Repara que na nossa na nossa quarta posição, nós podemos escolher somente 2 caras. Pode ser ou U ou R. Digamos que seja o R. Das 2 possibilidades, eu escolhi o R. Perceba que agora eu tenho uma única opção, que seria colocar o U naquela casa final. Ou seja, tinha uma única possibilidade. Perceba que esse cara é um exemplo de todas as combinações possíveis de anagramas que nós temos. E quanto que seria a quantidade total de anagramas que nós podemos montar? Basta multiplicar todos esses caras que estão em vermelho. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Assim como nos ensinou o PFC. Caso você faça isso, você vai encontrar 120 possibilidades. Então, nós temos 120 possibilidades de anagramas de Abreu. Eu quero que você perceba uma coisa. Esse aqui é um dos casos que está aqui dentro do 120. Mas perceba que eu poderia também encontrar o B-E-A-U-R. Esse aqui seria um outro anagrama de Abreu. Ou ainda, eu poderia encontrar o E-B-A-U-R. Seria outro anagrama de Abreu. Perceba ainda que eu poderia ter o E-A-B-U-R. Seria um outro anagrama. Então eu quero que você perceba que para formar todos os caras que estão aqui dentro, das 120 possibilidades, nós podemos formá-los pegando justamente esse cara e trocando cada uma das posições, permutando cada um dos termos. Sempre que eu falar permutar, pessoal, entendo que nada mais é do que trocar a posição. Se eu troco o R de posição com U, eu vou obter mais um exemplo que está dentro do 120. Se eu troco o A com U, eu vou obter mais outro exemplo que está dentro aqui do 120, uma outra possibilidade de caso. Então eu quero que você perceba que para encontrar esse valor, basta a gente pegar cada um dos termos e ficar trocando de posições. Se a gente ficar trocando de posições várias e várias vezes, a quantidade total de possibilidades que nós vamos ter é 120. Beleza? E quem nos diz isso é justamente o PFC. Eu quero que você perceba que o exemplo de cima, nesse caso o nosso problema 7 e o nosso problema 8, eles são bem semelhantes. Nós temos um conjunto de elementos e a gente percebeu que a resposta para ambos os problemas foi pegar cada um desses elementos e ficar permutando, trocando eles de lugar. Aqui em cima, a gente pegou cada um desses amigos e ficou trocando eles de lugar. A gente viu todas as possibilidades que nós tínhamos, pegando um amigo e trocando de lugar com outro. Aqui embaixo, a gente viu todas as possibilidades, pegando uma letra e trocando com outra. Pessoal, cada um dos exemplos que nós resolvemos aqui agora configuram aquilo que nós chamamos de permutação simples. Bora ler aqui o textinho que eu preparei, que eu acho que vai ser bem legal, vai ser de bom entendimento. No caso, o textinho que eu preparei não, foi o professor Eliomar, tá? Eu comentei sobre ele na primeira aula do canal e ele que fez praticamente todos os materiais que estamos usando aqui. Valeu, professor Eliomar, tamo junto. Vamos lá. Na análise combinatória, problemas dessa natureza são classificados como permutação simples. A ideia é, a partir de um grupo com N elementos, podemos obter todos os agrupamentos possíveis com esses elementos.
Pessoal, foi isso que a gente fez. Eu quero que você perceba que aqui nós tínhamos 5 elementos, aqui nós tínhamos 4 elementos. Esses 4 pegamos, permutamos ele e vimos quais que eram a quantidade de possibilidades que nós tínhamos, a gente viu que era 24. Aqui embaixo a gente fez a mesma coisa, só que com 5 elementos. Vimos que caso a gente permute cada um desses elementos, nós vamos ter um total de 120 possibilidades. Pessoal, exemplos assim, em que você tem uma quantidade de N elementos e você tem que ficar trocando eles de posição, configuram aquilo que a gente chama de permutação simples dentro da análise combinatória. E aqui eu quero te ensinar uma outra ferramenta matemática para o seu arsenal de operações que você tem. Eu tenho certeza que até agora você está, bom, praticamente, acredito que esteja no ensino médio. Se você não está, parabéns, porque está adiantando um conteúdo. Ou até mesmo está fazendo um cursinho e tudo mais. Mas geralmente esse conteúdo você vê no seu ensino médio. Eu tenho certeza que até aqui você acumulou uma grande bagagem. Bem provavelmente você viu adição, subtração, multiplicação, potência, raiz. E talvez algum dia você tenha ouvido falar de um cara chamado fatorial. Acontece, pessoal, que cada uma das estruturas que nós usamos aqui são chamadas de fatorial. O que seria o tal do fatorial? Perceba que aqui eu peguei 4, eu multipliquei por 3, eu multipliquei por 2, eu multipliquei por 1. Perceba que aqui embaixo eu peguei o 5, multipliquei por 4, multipliquei por 3, multipliquei por 2, multipliquei por 1. Repara que eu poderia pegar o 6, multiplicar por 5, multiplicar por 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, multiplicar por 1. Você conseguiu perceber o padrão? Eu sempre pego um número n, eu multiplico por n menos 1, depois por n menos 2, n menos 3, n menos 4, até chegar no 1. Então, se eu tenho 24, por exemplo, e seguindo essa estrutura, ficaria 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21, e até chegar vezes 3 vezes 2 vezes 1. Acontece que os matemáticos, pessoal, em alguns problemas de análise combinatória, eles se depararam e muito com essa estrutura, de você pegar 5, 4, 3, 2, 1, multiplicar todos eles, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 18, 19, 19, 18, 17, 16, até chegar em 3, 2 vezes 1. Eles acabaram dando um nome para esse formato, que eles acabaram chamando de fatorial. O fatorial nada mais é do que você pegar um número e multiplicar por todos os seus inteiros menores até chegar em 2 vezes 1. E a gente pode reescrever esse cara aqui, pessoal, como sendo 5 fatorial. Então entenda que 5 fatorial é a mesma coisa de eu pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Entenda que 4 fatorial é a mesma coisa de eu pegar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu pego 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, aí vai, tá bom? Então essa aqui é uma nova estrutura que vai permear agora grande parte dos problemas de análise combinatória que vamos resolver nas próximas aulas, tá certo? Então, pessoal, esse é o caso do fatorial. E eu tenho que te mostrar ainda uma outra linguagem que é de muita importância. Eu não sei se você percebeu, pessoal, mas aqui nós pegamos 4 fatorial porque nós tínhamos 4 elementos. E nós queríamos pegar cada um desses elementos e permutá-los. Então era 4 elementos, 4 fatorial. Aqui embaixo nós tínhamos 5 elementos e nós queríamos permutar os 5. Então ficou 5 fatorial. Quando a gente tem essa estrutura, em que nós temos n elementos e nós queremos permutar esses n elementos, nós dizemos que fazemos a permutação de n. Cara, em português aqui tá horrível, né? Nós dizemos que permutamos n. E nós indicamos por uma outra linguagem. Nós dizemos que a gente faz a permutação de n termos. Nesse caso, perceba que nesse exemplo, fazemos a permutação de 4 termos. Então seria o famoso P de 4. Perceba que P de 4 nada mais é do que eu pegar 4 fatorial. Se eu pego, por exemplo, o P de 5, nada mais é do que 5 fatorial. É eu permutar 5 elementos. Então, se algum dia você vê a estrutura P de n, nada mais é do que permutar n elementos. E isso significa a mesma coisa de você pegar n fatorial, tá bom? Essa é uma outra linguagem que eu quero que você entenda. Então, pessoal, usando essa nova linguagem, bora tentar resolver aqui o problema 7 e o problema 8. Perceba que no problema 7 você queria permutar 4 termos. Você pegou cada um dos amigos e permutou eles. Então você fez aquilo que chamamos de P de 4. Lembre-se que P de 4 é a mesma coisa que 4 fatorial. Lembra que a gente fez exatamente isso? Pegamos o 4 vezes os 3 vezes o 2 vezes o 1. E a gente encontrou 24 possibilidades. Repara que no problema 8, nosso segundo exemplo aqui da aula, nós pegamos o P de 5 porque nós permutamos 5 caras.
foi, no caso, o A, o B, o R, o E e o U. As letras da palavra Abreu. Repara que isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial, que a gente encontrou como sendo 120. Então, pessoal, repara que os problemas agora são bem simples. Se você viu que você tem 5 elementos e você tem que permutar os 5, não precisa ficar escrevendo 5 vezes 4 vezes 6. Escreve logo como 5 fatorial, pô. Você aprendeu agora essa nova linguagem, utilize ela a seu favor, tá certo? Então, esse aqui foi o problema 7 e esse aqui foi o problema 8. Bora então fazer o problema 9. Jupira tem como bandas favoritas AC/DC, Iron Maiden. Cara, que pecado que eu cometi aqui. Pera aí, minha gente. Nossa, eu nem vi isso aqui não fazer material, ó. Iron Maiden, pelo amor. Iron Maiden e Metallica. Ele organiza os CDs dessa banda em uma prateleira, onde sempre coloca os CDs do mesmo grupo juntos. De quantas maneiras Jupira pode organizar sua prateleira? E aí aqui, pessoal, eu quero te apresentar um conjunto de ideias, tá? Primeiro, repara que ele tem Metallica, AC/DC e Iron Maiden. E ele falou pelo enunciado que ele gosta de colocar cada um dos grupos juntos. Então, o Metallica fica junto do Metallica, AC/DC fica junto do AC/DC, Iron Maiden fica junto do Iron Maiden. Então, repara que eu teria que manter esse bloco, eu teria que manter esse bloco e eu teria que manter esse bloco. Tudo bem? Então, pensa aqui comigo. Se eu considero esse cara aqui como um bloco único, e esse outro cara como um bloco único, e esse outro cara como um bloco único, perceba que ainda assim a gente pode permutar esses 3 blocos. Você concorda comigo? Porque perceba, se a gente colocar todos os CDs azul que pertencem ao AC/DC na primeira posição, ainda assim AC/DC estaria junto com AC/DC, Metallica estaria junto com Metallica e Iron Maiden estaria junto com Iron Maiden. Então perceba que a gente pode pegar cada um desses blocos, o bloco de vermelho, o bloco de azul e o bloco de preto, e a gente pode permutá-los. Concorda comigo? Então perceba que caso a gente faça isso, nós vamos encontrar, eu vou chamar isso aqui de D1, tá, pessoal? Que é a minha primeira decisão, permutar esses 3 blocos. Nós vamos encontrar 3 fatorial, tá bom? Agora, eu quero que você perceba que a gente consegue tanto permutar esses 3 grupos aqui, esses 3 blocos, como a gente chamou, mas dentro deles, a gente também consegue permutar cada um. Concorda comigo? Porque imagina, eu posso colocar o Metallica aqui no meio, beleza? Digamos que ele está no meio. Mas perceba que aqui dentro eu tenho 3 CDs. E eu posso permutar cada um desses 3 CDs. Concorda comigo? Então eu posso ter o caso em que o Metallica está no meio e os CDs estão nessa posição. Eu posso ter o caso que o Metallica está no meio, eu tenho a posição 3, 2, 1. No caso aqui o 3, aqui o 2, aqui o 1. Eu posso ter o caso em que o Metallica está no meio e agora é 2, 3, 1. Então perceba, pessoal, que eu poderia permutar os caras que estão aqui dentro. Concorda comigo? Vamos chamar de decisão 2, D2. Eu posso permutar a galera do Metallica. Repara que são 3 caras, logo seria 3 fatorial. Tá bom? Vamos lá. Grupo do AC/DC. Repara que eu posso deixá-lo aqui, sei lá, na ponta, tanto faz. Mas eu posso permutar cada um dos termos que estão ali dentro também, não posso? Mesmo que esteja aqui no meio. Repara que esse aqui seria um caso. Mas se eu pegar o 5 e trocar de lugar com 4, aí seria outro caso. Eu posso pegar o 5, trocar de lugar com 3, trocar de lugar com 2, pega um, bota para lá. Repara que também seria um outro caso. Então eu posso permutar cada um dos caras que estão aqui dentro. Então eu tenho uma decisão 3, que seria 5 fatorial. E por último, eu posso permutar também essa galera do Iron Maiden. Repara que eu poderia ter a ordem 1, 2, como também 2, 1. Então eu também poderia permutar a galera do Iron Maiden, 2 fatorial. Eu quero que você perceba, pessoal, que cada um desses caras aqui, eles estão meio que correlacionados. Porque a gente viu, eu posso ter o Metallica aqui na ponta ou no meio. Digamos que esteja na ponta, tá? Essa aqui é uma configuração. É uma das possibilidades dessa permutação que a gente pode fazer com esses 3 blocos. Uma das possibilidades é que esteja nessa ordem, beleza? Estando nessa ordem, repara que a gente tem esse conjunto de possibilidades. Mas a gente pode pegar aqui o Metallica e permutar. A gente pode pegar o AC/DC e permutar. A gente pode pegar o Iron Maiden e permutar. E a gente pode permutar todos esses caras ainda, mudando eles de posição. Então eu quero que você perceba que a nossa resposta seria 3 fatorial vezes 3 fatorial, no caso a quantidade de possibilidades que eu poderia trocar esses blocos de lugar, multiplicado pela quantidade de possibilidades que eu poderia permutar a galera aqui do, acho que Metallica, multiplicado pela possibilidade, pela quantidade de possibilidades que eu poderia permutar a galera
do AC/DC, né? Isso. Multiplicado pela quantidade de possibilidades que eu poderia mexer, permutar a galera ali do Iron Maiden. Cara, a memória tá muito ruim hoje. Então perceba que a quantidade total de possibilidades que eu teria seria nada mais que 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. Eu só vou chegar quanto é que isso aqui dá, tá? Porque vai ficar 120 vezes 2 vezes 6 vezes 6. Não, rapidão. Eu vou checar aqui para não cometer nenhum erro. Nós vamos ter um total, pessoal, de 8.640 casos possíveis. Lembrando que a gente pode permutar cada um dos blocos, a gente pode permutar dentro deles ainda. Então eu posso permutar a galera que tá aqui do Metallica, a galera que tá aqui do AC/DC e a galera que tá aqui do Iron Maiden, tá certo? Galera, pra aula de hoje, são somente esses problemas, tá? Com relação ao problema 10 em diante, vai ser a partir da aula 2. Prepare-se porque o problema 10 ele é bem extenso, tá certo? No mais, galera, espero de coração que tenham gostado desse vídeo. Peço perdão pela minha dicção hoje. De fato, o português hoje tem me atrapalhado. Mas espero de coração que tenham gostado, tá certo? E se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo pra quem tá precisando. Beleza? Forte abraço, fiquem bem e bons estudos. Tamo junto, galera. Valeu!